Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para te atualizar sobre os principais acontecimentos da manhã desta terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira um projeto de lei que prevê fisioterapia gratuita pelo Sistema Único de Saúde para pacientes que tenham feito cirurgia em decorrência do tratamento de câncer de mama. A medida vale para mulheres ou homens. O texto agora segue para o Senado. A proposta aprovada pelos deputados inclui na mesma legislação o direito à fisioterapia quando houver indicação médica para reabilitação e prevenção de complicações pós-cirúrgicas. E a Comissão Mista de Orçamento vai discutir nesta tarde o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator, deputado Danilo Forte, deve apresentar o parecer da proposta. A previsão é que o plenário do Congresso vote a proposta até o fim de novembro, para que a Lei Orçamentária Anual de 2024 seja analisada em dezembro. Enviado ao Congresso em abril deste ano, o projeto da LDO 2024 prevê, entre outros pontos, o fim do rombo nas contas públicas, o chamado déficit zero. Mas ainda há incerteza sobre a inclusão da meta no texto. Para alcançar o déficit zero, o governo precisa aumentar as fontes de arrecadação de receitas para igualá-las às despesas. De acordo com o Ministério do Planejamento, para acabar com o rombo fiscal em 2024, são necessários 168 bilhões de reais em receitas extras. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê salário mínimo de R$ 1.389 para o próximo ano. Segundo o governo, o valor considera apenas a correção do que estava estimado para dezembro de 2023, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso significa que não está previsto no projeto aumento real em 2024. O texto também conta com a estimativa do salário mínimo para os próximos anos. A previsão é que o valor seja de R$ 1.435 para 2025 e R$ 1.481 para 2026. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota nessa manhã o texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. A etapa representa mais um avanço na discussão, que já dura quase 3 décadas, sobre um novo sistema tributário no país. A expectativa é que o texto seja aprovado na CCJ e ainda nesta semana no plenário do Senado. Como os senadores devem fazer modificações em relação ao texto da Câmara, é preciso que a PEC passe novamente pelos deputados antes de virar lei. A medida em que vai simplificar o sistema de cobrança de impostos promete impulsionar a economia do país. E em El Salvador, a candidatura à reeleição presidencial de Nayib Bukele pode ser anulada. O partido de direita, Aliança Republicana Nacionalista, solicitou ao Tribunal Supremo Eleitoral a anulação por considerá-la inconstitucional. Na sexta-feira, o tribunal concordou em registrar a candidatura de Bukele para as eleições de 4 de fevereiro, apesar das alegações da oposição. Em El Salvador, a reeleição foi proibida até que Bukele chegasse ao poder, por isso a oposição e os advogados anunciaram que vão continuar apresentando recursos. Bukele foi autorizado a concorrer à reeleição em 2021 por juízes do Tribunal Constitucional, nomeados pelo Congresso dominado pelo partido no poder. O candidato presidencial do partido, Nuestro Tiempo, Luiz Parada, anunciou que seu grupo também vai apresentar uma carta nos próximos dias para solicitar a anulação da candidatura do presidente. Bukele, de 42 anos, é o presidente mais popular da América Latina, com o apoio de 90% dos salvadorenhos, segundo uma pesquisa publicada em julho pela ONG Latino Barômetro 2023. O apoio se baseia no seu bem-sucedido plano de segurança contra gangues, mas grupos humanitários dizem que os direitos são limitados pelo regime de exceção imposto no país desde março de 2022. E o FMI elevou a previsão de crescimento econômico para a China em 2023 para 5,4%. Antes, a expectativa era que o PIB do país crescesse 5%. Depois de um ano difícil para a segunda maior economia do mundo, o crescimento no terceiro trimestre foi maior do que o esperado.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi mais forte do que esperávamos e foi impulsionado de forma importante por um consumo mais forte do que esperávamos. Essa foi uma das razões. A segunda razão é o estímulo fiscal adicional que foi recentemente anunciado. O FMI prevê agora um aumento do produto interno bruto de 5,4% este ano, contra uma estimativa anterior de 5%. Para 2024, a organização também elevou a previsão para 4,6%, contra 4,2% na estimativa anterior. Entre julho e setembro, a economia chinesa cresceu 4,9%, um ritmo mais lento que no trimestre anterior, mas acima do esperado e um pouco abaixo da meta do governo de cerca de 5% para 2023, uma das menores metas em muitos anos. Em 2022, a economia da China cresceu 3,0%, muito abaixo da meta oficial de 5,5%, asfixiada pelas medidas rígidas contra a Covid-19. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, já está em Yokota, no Japão, para a reunião do G7. O objetivo do encontro é tentar enviar uma mensagem comum sobre o conflito entre Israel e Hamas e também reafirmar a continuidade da ajuda à Ucrânia. Vale destacar que o Japão vive em clima de tensão em meio aos exercícios militares da Coreia do Norte. De hoje, terça-feira, até amanhã, na quarta-feira, dia 8, o G7, formado por Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, junto à União Europeia, se reúnem em Tóquio para, entre outras questões, falar sobre as guerras da Rússia na Ucrânia e de Israel na faixa de Gaza. Os países do G7 reconhecem que Kiev precisa de apoio militar e econômico, visto que o conflito deve se estender ainda mais. Já sobre a guerra em Israel, até o momento, o grupo emitiu apenas uma declaração conjunta. O encontro das 7 nações mais industrializadas do mundo acontece em meio às crescentes preocupações com os testes de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Na véspera do encontro, cerca de 60 moradores participaram de um exercício simulando um cenário de evacuação dentro de uma estação de metrô. A Coreia do Norte tem realizado lançamentos regulares de diversos tipos de armamentos, com alcance potencial para atingir o território continental dos Estados Unidos. O país disparou 59 mísseis em 2022 e, mais recentemente, disparou 2 mísseis balísticos de curto alcance para o mar ao largo de sua costa leste em 13 de setembro, enquanto seu líder, Kim Jong-un, estava em visita oficial à Rússia. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia e convido a continuar ligado na programação da HIT, porque às 13 horas a Daniela Parisi volta com o balanço das notícias da manhã. Até mais!